Olá, seja muito bem recebida, muito bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio Família e Empresa, um programa de aulas semanais gratuitas nesse canal de educação para você que quer migrar dessa advocacia comum zona aí para uma advocacia especialista, mais rentável, mais criativa, com clientes de alto ticket. Nessa jornada da gente migrar para a advocacia especialista, o programa de hoje, a aula de hoje vai te entregar 7 pontos essenciais para as redes sociais. Aí vocês vão dizer, mas não quero estar na advocacia, não quero falar de rede social. Olha, gente, até se você for delegar esse assunto, você vai precisar aprender a fazer. E o que eu separei aqui são as 7 coisas essenciais que eu tenho usado nas minhas redes. Essa rede aqui, que é a rede de mais educação, não é a rede de conteúdo rápido, mas na rede de conteúdo rápido, gente, dá uma olhadinha lá e vê os resultados que temos por lá, para vocês verem se vale ou não a pena. Deixa eu dar uma conversada com vocês. Eu me dei conta que para eu juntar 30 pessoas em uma sala de aula, eu precisava de um certo investimento de energia. Então, a rede social é um lugar que tem muitas salas de aula observando vocês. Ah, Simone, mas eu só tenho 200 seguidores. Você tem pelo menos 5 salas de aula cheias para falar. Não, mas eu só tenho 1000 seguidores. Pensa isso em volume de sala de aula. Mas eu tenho 30 mil seguidores. Que beleza! Onde você teria o espaço de falar com 30 mil pessoas diferentes? Vocês conseguem entender a riqueza que é isso aqui? Então, bora lá. Se você não quer fazer isso, se você não quer o impacto disso, eu vou te dizer que você está perdendo. Perdendo o quê? Perdendo a oportunidade de se destacar num mercado que ainda tem poucos profissionais. E os profissionais que estão, gente, às vezes estão assim, ou fazendo aquelas dancinhas que tipo, pelo amor do Senhor, tudo bem, quem gosta de fazer, mas me dá um negócio. Ou então com pouca qualidade. E aí eu fico pensando, que coisa horrível é deixar esse espaço aqui livre para as pessoas ruins, quando você, que é uma pessoa boa, não está disponível para fazer isso. Então, assim, o motivo pelo qual eu entrei nesse lugar aqui, eu entrei no lugar das redes sociais, sobretudo com educação, com formação de conhecimento, foi porque eu quis ocupar um espaço de qualidade. Eu olhei para o lado e vi que tinha muita gente ruim, gente que não tinha experiência, gente que se dizia, nossa, porque com meus 2 anos de experiência na advocacia, eu pensava, meu Deus, o que a pessoa tem de experiência com 2 anos na advocacia? Ai, porque eu fiz estágio num escritório. Gente, o estágio é muito diferente do que a vida real. Então, assim, eu resolvi ocupar esse lugar porque eu não conseguia enxergar coisas que têm qualidade técnica nesse ambiente. E qual é a grande vantagem, o benefício disso? Gente de todo o Brasil, pessoas inclusive do mundo inteiro assistindo um conteúdo que nunca chegaria a elas. E isso, gente, para a advocacia reverte em cliente, reverte em contrato. Então, bora conversar sobre a advocacia. 7 pontos essenciais para posicionamento nas redes para advogados especializados em holding e proteção de patrimônio. Eu fiz ali um textinho para a gente, mas eu quero conversar sobre esses 7 pontos, certo? A gente vai olhar para cada um deles. Número 1, nicho e posicionamento. Deixa guardado aí na lista. Número 2, construção de autoridade através de conteúdo educativo. Número 3, storytelling emocional e conexão humana. Número 4, estratégia de copywriting e maximização desse conteúdo. Número 5, engajamento autêntico e construção de relacionamento. 6, prova social e cases. E 7, o funil de conversão e geração desses leads qualificados. Bora lá começar com a definição do nicho do posicionamento estratégico. Olha aqui para mim. Beleza. Simone, o que é nicho? O que é posicionamento estratégico? Como é que isso funciona? Eu nunca ouvi falar disso. Existe, gente, em todas as profissões, um conhecimento específico sobre determinado assunto. Quando a gente atua genericamente, a gente está com a ideia de que o cliente vai nos contratar
se ele souber tudo que a gente faz. Então, se o cliente souber que eu faço união estável, ele me contrata. Se ele souber que eu faço inventário, ele me contrata. Se o cliente souber que eu faço holding, ele me contrata. Se o cliente souber que eu faço contrato de namoro, ele me contrata. E aí eu vou jogando para o vento e vou jogando para a galera todas as coisas que eu faço, na expectativa de que a pessoa esteja passando ali na frente e receba essa informação. Oh, a Simone trabalha com contrato, e aí ela tome a decisão de me contratar. Só que, embora possa parecer que seja assim, essa advocacia generalista, essa advocacia comum é muito ruim para o posicionamento digital, é muito ruim para o posicionamento estratégico. Ai, Simone, como assim? Especialistas em marketing comprovam que se a gente pretende entregar determinado tipo de solução para as pessoas, a gente precisa repetir, repetir e repetir até que as pessoas entendam que você é a pessoa de tal coisa. Então, quando a gente pergunta qual é o nicho, a gente está fazendo a pessoa parar e pensar sobre aquilo que ela melhor entrega. Ou se não é aquilo que ela melhor entrega, é pensar sobre aquilo que ela gostaria de entregar. E a partir desse momento, essa pessoa só fala disso. E ao invés de ser uma coisa genérica em geral, é muito importante que a gente se especialize e se coloque no lugar digital de especialista em um determinado tema. Porque ao invés de gerar a sensação de que esse advogado não faz outras coisas, isso gera a sensação de esse advogado é muito bom nisso. Será que ele também consegue me auxiliar nisso, na outra coisa? Então, a primeira fase é pesquisar o seu nicho. Ah, Simone, mas eu tenho muita dificuldade. Eu quero propor para vocês um exercício, certo? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar um papel e uma caneta. E tudo bem voltar lá para aquele lugar que vai ser útil para mim lá, o material. Olha lá. E a gente vai olhar para esse lugar da advocacia especialista, que é um lugar diferente da advocacia generalista. Aqui, gente, a gente tem possibilidades de vários subnichos. E o que são subnichos? São estratégias de posicionamento em várias plataformas que geram uma percepção de valor diferente. Uma coisa é o que a gente enxerga, a outra coisa é o que o cliente valoriza. Aqui eu separei 3 subnichos exatamente da nossa advocacia, da advocacia que a gente está perseguindo. O primeiro subnicho é a própria holding familiar, que visa atender empresários de segunda e terceira geração que precisam estruturar a sucessão dos negócios dos seus pais ou dos seus avós, focando na preservação do legado familiar. Então aqui eu estou focando em falar sobre holding. E a ideia é que eu subniche até que eu seja a the best of desse lugar. Mas Simone, tu vai ficar trabalhando só com isso? A ideia é aumentar o posicionamento numa camada específica e saber muito verticalmente sobre esta camada para que as outras questões sejam circulares. Então a gente precisa escolher o nicho. Pegou o papel e a caneta? Faz uma lista dos produtos que você quer entregar. Com o que você quer trabalhar? Se você tivesse que optar por só fazer uma coisa, quais seriam elas? Digita ali, escreve quais são as coisas que eu queria trabalhar. Ah, eu quero fazer contratos. Então, dentro dos contratos, qual é o subnicho que você vai atacar? Qual é a concretização a mais que você vai trazer? Aí eu trouxe um segundo subnicho, que são os profissionais liberais. Médicos, dentistas, engenheiros com alta renda, que possuem um patrimônio significativo, mas têm pouco conhecimento sobre essas estruturas de proteção. Podem ser fisioterapeutas, educadores físicos que tenham, por exemplo, um CNPJ de academia. Por que eu botei aqui profissional liberal?
Porque estas pessoas costumam estar desprotegidas. Então, quando você tem um nicho que é de proteção de patrimônio, família e empresa, o seu subnicho pode ser dentista. E aí, essa especialização, você só vai falar para o dentista. Você vai subnichar nesse lugar. E a outra especialização são empresários em riscos, né? Empresários que atuam estrategicamente em setores de alta exposição a riscos regulatórios. Então, aqui, postos de gasolina, pessoas que produzem armamento, indústria metal mecânica, indústria de explosivos, todos esses têm riscos altíssimos. Pessoas que trabalham com atividades que precisem de análise de impacto ambiental. Todas essas pessoas estão no altíssimo risco, você pode se especializar nisso. Agora, recentemente, a gente desenvolveu um produto que é muito legal, que se chama Holding Verde. O que é a Holding Verde? É uma holding destinada para produtores e produtoras que queiram explorar a questão dos créditos de carbono. E esse desenvolvimento é um desenvolvimento muito lucrativo, que em breve vai chegar. Alguém está falando sobre isso? Claro que ainda não. Então, por isso que eu já fiz todos os registros relacionados a esse assunto. Porque ninguém está falando sobre isso. Então, esse é um nicho, nicho. Vocês conseguem entender? Vocês precisam encontrar o seu nicho. Quem é o que vocês gostariam de entregar para essas pessoas? Depois que vocês encontraram o seu nicho, você precisa saber quem é o seu cliente ideal. Quem é que você gostaria de atender? E aí a gente vai fazer uma historinha de verdade, a gente vai escrever nesse papel. Meu cliente ideal é a dona Maria, que trabalhou durante tantos anos e que trabalhou na indústria privada, mas aí montou a empresa e com muito sacrifício fez isso. É o seu José, que é médico, que ganha dinheiro, mas está ali assoberbado de plantão em plantão, que ganha dinheiro, mas perde tudo porque é altamente desorganizado. Você precisa fazer essa narrativa de quem é o seu cliente ideal. Ah, Simone, por que a gente está definindo esse nicho? Por que a gente está definindo quem é esse cliente ideal? Porque a produção desse conteúdo de autoridade que você vai produzir vai levar sempre esse cliente ideal em conta. E eu vou deixar de produzir diquinha de direito e vou começar a produzir conteúdo de valor de verdade, coisas que resolvam os problemas e as dores dessa dona Maria de verdade, desse seu José de verdade. Então, duas coisas a fazer antes de se colocar nesse lugar aí. Primeira delas, vou definir o meu nicho. Segunda delas, vou definir quem é o meu cliente. Tá bem, Simone, defini o nicho e o cliente, mas agora não faço a menor ideia do que fazer. Você tem aqui dois caminhos. O primeiro caminho é seguir essa aula até o final. E se você seguir essa aula até o final, você vai sair com ideias bem legais desses 7 itens para se posicionar. Ou você pode, se você já é meu aluno, vai lá na especialização, na disciplina 20, e dá uma olhada nas aulas de marketing jurídico relacionadas a essa disciplina. Lá eu ensino como é que a gente escolhe o nicho. Lá eu ensino como é que a gente escolhe a persona, que é esse cliente ideal. Eu ensino lá com maior densidade do que eu tenho tempo aqui para você. Então, se você já é meu aluno da especialização, vai para a plataforma, porque lá vai ter essa aula bem mais completa. Tá, Simone, mas eu não sou teu aluno da especialização. Eu tenho uma oportunidade, que é a oportunidade de você conseguir refletir sobre a sua advocacia. Como que seria isso? Eu designei algumas pessoas da minha equipe para fazer uma sessão estratégica, uma sessão diagnóstica de advocacia, para saber em qual dos vetores você está falhando. O que você precisa mudar amanhã que vai te trazer mais resultado? Qual é o seu 80-20? Se está difícil definir o nicho, definir a persona ideal, definir o seu cliente ideal, imagina as outras todas as definições que a gente precisa para usar o método da advocacia leve e a advocacia parar de ser ruim nas nossas costas e começar a ser uma libertação. Então, assim, se você não quiser fazer nenhuma nem a outra, você segue até o final da aula. E no final da aula eu ainda vou te gerar uma nova oportunidade de você passar pelo seu diagnóstico, tá bem? Mas o meu aluno
Pode até seguir o final da aula, mas tem a responsabilidade de ir lá na disciplina do projeto final, gente, porque aqui é que você vai botar a mão na massa. É aqui que você sai da pós pronto para atuar com um projeto de verdade. Não é uma pós teórica, não, ela é uma pós prática. Volta para cá. Beleza. Aí a gente vai olhar qual é a plataforma que vai nos atender. E aí, gente, o que a gente tem no dia de hoje, né? Uma plataforma bem usada pelos empresários, que é o LinkedIn. Então, aqui o LinkedIn é uma plataforma de texto, ele até comporta a imagem, mas ele é feito para ter textos atualizados nesse lugar. Então, é uma plataforma que vive de textos, então se você é bom de escrita, usa essa plataforma. A gente tem uma plataforma que é uma plataforma de imagem, que é essa plataforma do Instagram aqui, e que essa plataforma de imagem, ela vai trazer uma ideia de equilibrar, então, o texto com a imagem. E a gente tem o YouTube, que a gente tem um espaço maior para falar com as pessoas nesse lugar. Simone, tem mais, eu já ouvi falar do TikTok. Será que no TikTok é um bom lugar para eu estar? Eu posso dizer para vocês que as gerações mais novas estão todas no TikTok e que os meus alunos pesquisam como fazer um bolo, como procurar não sei o que, como pedir um prompt para IA desenvolver não sei o que, tudo no TikTok. Isso significa que se o seu foco, a sua persona, o seu público-alvo tá lá no TikTok, esteja também. Além de olhar onde que seu público está, você precisa ver que tipo de pessoa você é. Olha aqui para mim. Tem pessoas que têm muita vantagem, muita facilidade com o vídeo. Elas estão falando ali pro vídeo, aí elas gravam, elas pegam o celular, elas botam ali, aí estão ali gravando do celular e tá tudo certo. E aí enquanto ela tá dando a aula, ela tá gravando o vídeo dela no celular e tá tudo acontecendo muito bem. E tem pessoas que detestam o vídeo, que só de pensar no vídeo já tem ali, ó, uma repulsa. Eu não gosto, eu chego, eu bloqueio, eu congelo, eu não sei o que fazer, eu pareço uma versão minha de inteligência artificial horrorosa, eu detesto. Essa ideia, gente, precisa ir olhando para você mesma. Então, vocês viram o que eu disse? Define o nicho, depois de definir o nicho, você vai definir quem é o seu cliente ideal, depois disso você vai olhar para as plataformas, aí olhando pelas plataformas você vai olhar quais são as características dessas plataformas. A primeira característica é uma plataforma de texto, é uma plataforma de vídeo, é uma plataforma de imagem? No YouTube não adianta botar fotinho, gente, ela não é de imagem, o YouTube é de vídeo longo, você vai ter que dar aula, você vai ter que explicar com grandeza de detalhes isso aqui. Agora, o Instagram aceita vídeo, aceita texto, aceita imagem, então se você é bom de tirar foto, por exemplo, talvez o Instagram seja para você. A partir dessa característica que é a sua, vocês viram que eu acabei de fazer um reelzinho bonitinho? Deixa eu botar aqui e vou continuar aqui, ó. A partir dessa sua característica, que é a sua característica pessoal, você vai ser muito sincero com você. Eu gosto de escrever? Eu gosto de me expor em vídeo? Ou eu sou muito boa de tirar fotos das minhas viagens e de compartilhar coisas que sejam mais culturais? Ou eu gosto de compartilhar notícias? No que eu sou bom? No que eu sou boa? O que me torna uma pessoa única nesse lugar? E aí, a partir dessas características, você vai decidir qual é a única rede que você vai começar. Você não vai começar em todas. Se você começar em todas, você não vai fazer nenhuma. É muito trabalho para pouca coisa. Decide uma e se coloca ali. Ah, Simone, mas eu devo ter um perfil comercial e um perfil individual? Eu vou dizer para vocês, se não dá para a gente alimentar um perfil comercial, um perfil que é profissional direito, como é que a gente vai ter dois? Ah, mas eu vou botar fotos dos meus filhos nesse lugar? Se você não quiser, não bota, gente. A ideia é se colocar nesse lugar com aquilo que seja confortável para você. É o seu padrão, é a sua ideia, é aquilo que faz parte para você, é aquilo que é bom para você. Encontre a sua zona de conforto, tá bem? Tá certo, vamos seguir então. Depois que eu fiz isso, deixa eu ver aqui se o computador me ajuda. O que eu vou fazer?
eu vou perceber qual é o tipo de permissão que a OAB tem para mim. Então, olha lá. A OAB, ela nos autoriza a produzir conteúdo educativo e a fazer um marketing que seja educativo. Isso significa dizer, olha aqui para mim, que eu não posso ficar vendendo como se eu fosse um vendedor de carro. Eu sou impedido de fazer propaganda de carro. Eu sou impedida de dizer, oi, tudo bem? Compra aqui, faça o planejamento, venha fazer o testamento. Eu sei que é ridículo, mas esse é o maior medo dos meus alunos e das minhas alunas e dos advogados que já passaram pelas minhas mentorias e cursos. Qual é o medo das pessoas? É ser o vendedor chato. Se você não quer ser o vendedor chato, não seja. Mas isso não é desculpa para você não estar no digital. Como que a gente faz para não ser o vendedor chato e mesmo assim estar no digital? Como que a gente faz para não ser vendedor chato e estar no digital? Com a estratégia de conteúdo. Ai, Simone, mas qual conteúdo? Porque eu vou dar dicas e aí vai ser assim, uma coisa mais, eu não sei o que fazer. Eu listo pra gente quais são os conteúdos que mais impactam. Vamos dar uma olhadinha lá. A gente pode, primeiro, desmistificar conceitos que são complexos. Eu vou tornar conceitos técnicos mais acessíveis, sem simplificar excessivamente. Eu vou explicar a holding, vou explicar a blindagem patrimonial, que ela não existe, vou explicar que o planejamento sucessório pode ser feito de uma forma didática. Agora, eu tenho que cuidar para o meu perfil não ficar cheio de advogados. Por que eu tenho que cuidar para o perfil não ficar cheio de advogados? Porque aqui é o lugar que talvez a gente tenha problemas. Ah, como assim, Simone? Quando a gente começa, olhem aqui para mim, a gente tem muito receio de ser rasteiro nas informações. E ao invés de produzir conteúdo para o consumidor, para o cliente final, para aquela pessoa que está ali atrás, a gente acaba produzindo conteúdo para o coleguinha. A ideia aqui, gente, é que o seu conteúdo tem que ser tão simples, que o colega olhe e diga assim, eu vejo às vezes umas coisas tão básicas que ela bota na internet. Essa crítica velada do tão básico é a mais importante. Se você tá com os colegas dizendo que seu conteúdo tá bom, eu posso ousar dizer que você não tá atraindo o cliente. Desculpa falar. Se o colega elogiou, tá ruim. Você precisa descer mais um degrau. E descer mais um degrau explicando a simplificação. Além disso, o que a gente pode fazer? Dá uma olhada lá no conteúdo. Analisar cenários e tendências, se manter atualizado sobre mudanças legislativas, sobre decisões judiciais importantes. Essas informações podem ser conteúdo educativo. Então você precisa estar atualizado. Podemos olhar para situações de casos práticos e grupos de estudos lá, estudos em cima de casos hipotéticos ou reais. A gente anonimiza por motivos óbvios, né? Seguindo qual formato? Situação inicial, desafios, quais foram as estratégias de superação e quais são os resultados. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo dessa produção de conteúdo, tá bem? Vocês ouviram falar da blogueira e do Zé, ouviram falar, né? O pessoal aquele que tem um avião, aquele pessoal que tá na CPI das bets e tudo mais, ouviram falar disso, né? Pois então, houve uma notícia de que eles estariam fraudando um divórcio para que os bens não tivessem risco, para que se separassem, então, a ameação do fulano, a ameação da fulana, para que não tivesse riscos. Quando eu olho, Simone, uma situação como essa, que tem holding, uma situação como essa, que tem regime de bens de comunhão parcial, uma situação como essa, que houve uma declaração pública de que havia um presente, mas o bem foi botado no nome da holding, e para uma situação de divórcio, eu percebo o desconhecimento jurídico dos advogados que dizem que esta é uma baita estratégia. E eu
como eu falo para advogados, eu posso dizer a vocês, vocês sabem que com relação aos ilícitos, os bens do cônjuge ou do companheiro, eles só respondem se comprovar que houve aproveitamento, que houve proveito. Se não provar que houve proveito, e nesse caso os dois eram riquíssimos, cada um tem a sua meia-ação preservada, não precisa se divorciar. Ah, mas não tem nenhum risco? Risco sempre existe. Mas o risco existe também quando houver o divórcio, porque se ficar comprovado que preternitamente, que no passado eu tinha uma confusão de patrimônio, eu vou chegar nos bens do ex-cônjuge, do ex-companheiro. Então, essa ideia é uma ideia da pessoa que não conhece muito sobre o assunto. Como que eu faria isso chegar no consumidor final? Como que eu faria isso chegar numa pessoa que pudesse estar interessada em holding? Eu contaria essa mesma história que eu acabei de contar para vocês, dizendo que tem o fulano, que tem isso, que tem aquilo, e eu olharia para uma situação real do meu cliente. Por exemplo, vocês viram a situação dos multimilionários, dos bilionários que tinham a holding e mesmo tendo a holding, talvez pela falta de um profissional especialista nesse assunto, agora talvez tenham que se divorciar para organizar o patrimônio? Olha o que a pessoa pensa. Nossa, eles são mega multibilionários. Nossa, será que efetivamente é a falta desse profissional? Eu que estou olhando de fora posso dizer para vocês, eu tenho provavelmente aqui profissional de tributário, profissional de empresarial, profissional de várias outras áreas, e a zona cinza, aquela que a gente está acostumado, talvez esteja faltando. Porque se eu tenho que passar por uma estratégia de divórcio, mesmo tendo uma holding para cada um, é porque alguma questão não foi muito bem trabalhada nesse lugar. Vocês estão conseguindo me entender? Espero que sim. Por que eu tenho que usar essa estratégia de olhar para a Dona Maria? O que a Dona Maria enxerga desta família? A Dona Maria enxerga que eles são multimilionários, a Dona Maria enxerga que eles têm holding, a Dona Maria enxerga que eles podem pagar advogados. Mas a Dona Maria também enxerga que se eles estão tendo que se divorciar, alguma coisa deu errada nesse lugar. Faz sentido aí para vocês? Para mim faz, não sei se faz para vocês. Beleza. Bora lá então, o que mais que eu tenho aqui de conteúdo? Quando a gente está olhando para o LinkedIn, olha aqui para mim, os artigos técnicos costumam a ser melhor, mudança legislativa, artigo técnico, mini artigos aí de reformas. Quando a gente olha para o Instagram, carrosséis explicativos, infográficos, estatísticas, stories, respostas de dúvidas, né? E quando eu olho para o YouTube, vídeos de 20 a 30, de 15 a 30 minutos, playlists que são com temas específicos, tipo eu aqui que às vezes faço 40 minutos, talvez até seja demais, mas lembra, eu estou num canal de educação, é um pouco diferente. Quando a gente está para o consumidor final, a gente precisa entregar aquilo que a pessoa costuma preferir, tá bem? Volta aqui para mim. Dito isso, o que a gente tem mais aqui? Além de se preocupar com o tipo de conteúdo para cada uma das ferramentas, vamos dizer assim, para cada uma das plataformas, eu preciso lembrar que o jeito como eu conto esse conteúdo faz tanta diferença quanto o conteúdo que eu estou entregando. E aí, existe uma situação que é o storytelling. O que é o storytelling? É o jeito de contar histórias. Contar histórias com conteúdo emocional e com conexão humana faz toda a diferença. Olha para essa imagem aí, o que está acontecendo? O que vocês acham que está acontecendo? Escrevam aqui no chat o que está acontecendo. Escreve aí para mim. Aqui o que a gente tem? Um protagonista identificável. Quem será o protagonista aqui? Depende de quem que eu quero atingir. Se eu quero atingir a primeira geração, os planejadores e as planejadoras, eu vou transformar este avô em protagonista. Se eu quero atingir a segunda geração, eu vou transformar este pai em protagonista. E se eu quero atingir a segunda geração, filha ou filho, ou a terceira geração, netos, eu vou transformar esta mulher em protagonista. E o que está acontecendo aqui? Está entregando uma chave.
É importante no storytelling que eu tenha personagens que são baseados em casos reais, vocês podem ler na mídia, inclusive, e que esses personagens tenham passado por alguma gestão de conflito ou de tensão. Para essa pessoa estar recebendo essa chave assim, desse jeito, com essa mãozinha sendo segurada, o que será que aconteceu antes? Será que ela brigou com o avô? Será que esse avô resolveu deixar para a neta porque o filho era endividado? Será que essa neta tem TEA, nível 2 de suporte ou nível 1 de suporte, e ele está deixando a casa para ela? Será que ele está passando as chaves da empresa para essa herdeira, deixando o legado dele nesse lugar? O que a gente precisa ter? Um protagonista ou 2 protagonistas, um momento de conflito, de tensão nesse lugar aqui, perda patrimonial, ameaças fiscais, disputas de famílias e a jornada de transformação. Aqui, pelo sorriso deles, parece que eles já estão lá no final, vivendo o reconhecimento, sendo bem-sucedidos com essa entrega dessas chaves. Então, por que a gente faz a narrativa a partir do storytelling? Para que o cliente se sinta vinculado, para que o cliente enxergue. Eu tenho certeza que vocês são capazes de contar uma história com essa figura. Aliás, vocês vão receber esse material. Desafio vocês a postarem e me marcarem @SimoneTassinari-Cardoso quando vocês forem mostrar o storytelling vinculado ao seu nicho e ao seu cliente ideal. Beleza, terminou aqui? Claro que não. Eu preciso escolher temas que são emocionalmente envolventes. Por exemplo, proteção do legado familiar, narrativa sobre famílias que preservaram ou sobre famílias que perderam, superação de crises, narrativas, gente, de histórias de clientes ou histórias conhecidas na mídia que enfrentaram crises econômicas ou problemas e conseguiram proteger, e a ideia da tranquilidade e da paz de espírito. Toda a narrativa tem essa jornada do herói. Toda a narrativa que é envolvente emocionalmente precisa ter essa jornada do herói. Volta aqui para mim. Depois que eu pensei, então, nessa narrativa, dessa jornada do herói, o que eu preciso prestar atenção? Eu preciso prestar atenção que... Opa, deixa eu ver se eu acho aqui. Que cada um vai ter o seu jeito de produzir esse assunto. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse papel que você anotou e você vai identificar aí qual é o seu nicho e qual é o seu subnicho. O que você é muito bom e o que te torna único nesse lugar. Anota. Depois, vai olhar sobre si mesmo. Qual é o meu jeito melhor de entregar coisas? Eu escrevo, eu falo, eu tiro foto. O que eu faço melhor? A partir do seu jeito, você vai escolher a sua plataforma. Depois que você escolheu a sua plataforma, você só precisa organizar 7 itens. Eu não quero que você faça 30, eu não quero que você faça 50, eu não quero que você faça o mês inteiro. Eu quero que você trabalhe em 7 postagens. E nessas 7 postagens, eu quero que você use os argumentos que estão aqui. E se você conseguir usar essa fotografia dessa pessoa que entrega a chave para outra pessoa para produzir esse conteúdo, me marca e me mostra que você assistiu essa aula aqui. E se você ainda não se sente pronto ou seguro para dar esse passo e tem algum medo de pensar em 7 coisas, porque simplesmente pensar sobre isso te deixa completamente apavorado ou apavorada, eu tenho um convite para que você marque uma sessão diagnóstica com um membro da minha equipe, porque a partir dessa sessão diagnóstica eu tenho certeza que você vai fazer o upgrade, porque aí você vai reconhecer o seu 80-20 e vai saber se você tem que começar mesmo pela rede social, porque eventualmente não é esse seu caminho. Eu te vejo na próxima aula.